Olá, olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós tivemos nossa aula pela manhã, uma parte da nossa aula, e nós finalizamos essa parte da aula com uma tarefa que eu solicitei a vocês. Essa tarefa, ela deve ser feita e postada, conforme nós combinamos, lá no nosso SIGA, na nossa página no SIGA. Continuando, nós estamos trabalhando com verbos. E, juntamente com verbos, nós temos trabalhado alguns elementos que são da cultura brasileira. E quando nós falamos em elementos da cultura brasileira, nós temos trabalhado a questão de alimentos, que é um dos pontos, né, um dos traços culturais. E temos visto que os alimentos, as comidas, os pratos típicos, né, eles têm uma história. E além de ter uma história, eles têm uma origem, muitas vezes no próprio país, e muitas vezes essas origens são importadas, adaptadas e transformam-se em pratos nacionais. Então, é isso que nós temos buscado, olhar nessa retomada das atividades, né, via online. Bom, então vamos falar agora a questão dos verbos para sistematizar um pouco do que nós estamos vendo até aqui, principalmente porque entendemos que esse ponto, né, esse tema dos verbos é extremamente importante, visto que o emprego inadequado pode gerar equívocos, pode gerar ambiguidades, pode gerar situações não muito interessantes. Então, é sempre muito bom e oportuno que se faça uma revisão. Comecei, então, dizendo a vocês que os verbos se dividem, né? E eles se dividem em tempo, em modo, e cada um tem a sua motivação, a sua razão, por que se usa, né? Então, no modo indicativo, nós vamos ter os tempos verbais. E esse modo indicativo, a ideia é que ele venha transmitir acontecimento que é certo, acontecimento real. E esse acontecimento real, ele se manifesta, ele se expressa através dos tempos verbais que nós temos no modo indicativo. E o modo indicativo, por sua vez, ele, juntamente com as suas formas de conjugação, né, ele também expressa uma posição do emissor, daquele sujeito que está falando. Então, nós vamos ver que no tempo presente, dos verbos regulares, nós temos algo que é o radical, que não muda. Nós temos as flexões, as desinências, que vão marcar o número de pessoa, mas o radical ele não muda, ele permanece da mesma forma. Por isso, nós chamamos essa categoria de verbos regulares. E aí nós podemos citar vários deles, o verbo cantar, amar, sintonizar, estudar, todos esses verbos que terminam com AR, nós caracterizamos como da primeira conjugação. E são muitos deles, narrar, enfim, vários outros. Já os que terminam por ER são os da segunda conjugação. Vender, ferver, cozer, antever, e por aí vai, né? E se nós olharmos os que terminam IR, então, terceira conjugação, né? Que aí nós vamos ter o partir, florir, colorir e de outras formas. Bom, aí nós vamos ter os tempos verbais. E os tempos verbais nós vamos ter no modo indicativo, o presente do indicativo, o imperfeito do indicativo, perfeito do indicativo, mais que perfeito, futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do modo indicativo. Então, todos esses são do modo indicativo. O tempo presente, como nós temos dito a vocês, e temos trabalhado em atividades, exercícios, é o que vai marcar o tempo do agora, né? Então, é a ação do momento, acontece no momento, é agora. Eu gravo a aula neste horário como complementação das nossas aulas. Então, aqui eu tenho um tempo presente, né? Eu estou fazendo essa ação agora. Mas os verbos, quando nós olhamos e percebemos que eles têm as suas flexões, né, na terminação, desinência,
eles já vão marcar automaticamente a pessoa que fala. Assim como eles vão marcar também se é singular ou se é plural. E sendo assim, não necessariamente o pronome pessoal, né, o pronome de pessoa, precisa aparecer. Então, se eu compro livros pela internet, eu não preciso dizer eu compro livros pela internet, porque compro, essa forma do tempo presente, do indicativo, ele já está dizendo que é a primeira pessoa. Eu não posso dizer ele compro, e você compro. Não dá. Eu compro. Aí você compra, ele compra, ela compra. Então, para observarmos a desinência, a terminação, a flexão, né, do verbo, vai indicar a pessoa, então o pronome pessoal, né? E vai indicar também se é singular ou se é plural. Então, não tem necessariamente que estar expresso a pessoa que está falando, a pessoa que está no discurso, né? Não é necessário isso. Então, para fins didáticos, nós vamos ver nos manuais, nos materiais didáticos, assim como aquela apostila que está postada para vocês. Outras fontes didáticas também vão mostrar o pronome, então, o pronome e o verbo flexionado. Mas em textos que nós venhamos a produzir, atividades acadêmicas que também possamos fazer, não necessariamente haverá a necessidade de pôr o pronome pessoal. Outra particularidade importante é que nós, como brasileiros, usamos muito, com valor de pronome pessoal, a expressão a gente, e é escrito separado, né? A gente, quando se escreve junto, é um sujeito que é responsável por uma ação. Então, por exemplo, eu posso dizer ele é um agente fiscal. Quando eu digo ele é um agente fiscal, eu escrevo junto, não separo a gente. Por que eu não separo? Porque aí tem outro sentido. É o sentido de aquele que age, que tem uma função de. O agente da Caixa é alguém que trabalha como um administrativo da Caixa Federal, por exemplo, né? Então, a gente, quando escrito junto, tem esse valor. Quando ele está escrito separado, nós temos usado, na maior parte das nossas conversações, como um pronome. Então, que pronomes nós teríamos, pessoais? Nós teríamos eu, você, ele, ela, a gente, nós, vós, eles, elas. Eu disse também em aula a vocês que quando nós usamos a gente no sentido de um pronome pessoal, o valor dele é equivalente à terceira pessoa do singular. Por isso, a flexão do verbo fica na terceira pessoa do singular. Muito embora, quando nós falamos a gente, não significa o sujeito sozinho. Quando eu digo a gente, não significa a Séries sozinha, mas eu pressuponho a Séries mais alguém. Então, veja que a ideia, na verdade, foi uma das perguntas que vocês me fizeram, a ideia seria uma ideia de plural, mas, na prática, nós usamos a gente como um pronome pessoal de terceira pessoa. E a flexão, então, assim se estabelece, como terceira pessoa. Assim como eu faço com o pronome pessoal ele e o pronome pessoal ela, que são referentes à terceira pessoa. Vocês vão encontrar, talvez, em manuais didáticos também, a segunda pessoa do pronome pessoal, que é tu. Mas no material que nós temos postado, e vários materiais que vocês consultarem pela internet ou em livraria, né, vocês vão encontrar um pronome que é tu. Mas tu é um pronome pessoal de segunda pessoa que não é usado no país todo. No Rio Grande do Sul, gaúchos falam tu.
Eu sou gaúcha, mas pelo tempo que eu estou fora do Rio Grande do Sul, eu não uso mais esse pronome, eu uso você. Mas, como são poucas as regiões brasileiras onde usa-se tu, ao invés de você, ao invés de a gente, os manuais não têm mais trazido esse pronome. E quando esse pronome aparece, então a conjugação dele precisa ter um marcador. Esse marcador é o S no final, né, na conjugação. Então, nós teríamos tu vendes, tu descreves, tu falas, tu convidas, tu estudas. Então, seria essa forma da correção gramatical em relação ao uso desse pronome. Outro ponto que eu trouxe pela manhã para vocês é o pronome vós. E eu disse a vocês que o vós ele tem um valor majestático. O que é esse valor majestático? Ocorre que vós é usado em extrema formalidade. Então, ele vai aparecer, por exemplo, em situação de um evento solene, então ele vai aparecer. Quando é um discurso oficial, ele poderá aparecer, mas os usos são bastante restritos. Por isso, nós não temos a prática de usá-lo no nosso dia a dia. Ele pode aparecer mais na escrita, e ainda assim, não é em toda escrita. Vai aparecer nesse tipo de escrita que eu dei o exemplo, escritas mais formais. É importante que vocês também lembrem que, quando nós escrevemos, nós temos um cuidado gramatical que é diferente de como falamos. Porque, quando falamos, nós temos aí o dinamismo das línguas, né? E o português não é diferente, ele sofre o dinamismo. Ele não é, o português brasileiro não é uma língua estática, assim como nenhuma língua é, né? E a língua está em frequente mudança. Normalmente, quem promove essas mudanças na língua são os jovens, nas suas maneiras de falar, nas suas novas gírias, nas suas novas formas de usar a própria língua e aquilo que a língua permite, tá? Porque a língua permite os usos novos. A gramática de certa forma, fechada, né? Ela não aceita muito modismos, mas a fala aceita. Então, são instâncias diferentes. A sociolinguística tem discutido muito sobre o certo e o errado. E nós, então, vamos entendendo que a língua oral, ela tem a sua própria regra. Ela segue uma regra própria. Por isso, nós temos permissão para fazermos determinados usos na linguagem falada, mas que eles não são permitidos na escrita, por exemplo. Vocês já devem ter percebido que a língua portuguesa, portuguesa brasileira, né? Ela, na composição da palavra, nós usamos basicamente do tipo CVC. O que é CVC? Consoante, vogal, consoante. Não é empresa de turismo CVC, tá? Nós temos a consoante, vogal e consoante. Essa é a tônica da construção das nossas palavras no português brasileiro. Por essa razão, vocês percebem que, ao olharmos a escrita, né, nós vamos perceber a regularidade disso, de sempre ter uma consoante e uma vogal. Por exemplo, aqui na nossa página, eu estou vendo que quando nós estamos em interação nesse espaço mediático, né, nessa plataforma, nós temos a possibilidade de levantar a mão. Eu não preciso erguer minha mão, assim, né, física. Eu vou ali no ícone, levantar a mão, e a mãozinha aparece. Então, quando a mãozinha aparece, eu sei que alguém está pedindo a palavra. Então, veja, aqui a palavra levantar, o verbo levantar, como que ele se constitui? Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante. Nós temos duas consoantes juntas, né? O N e o T. Esse N aparece ali e ele nasaliza a vogal.
Então, por exemplo, nós não falamos levantar, só levantar, levantar, não. Por quê? Porque nós temos ali uma consoante nasal que nasaliza a vogal. Então, nós não falamos esse som do A aberto, mas sim nasalizado. Por isso, levantar. Bom, seguindo. Veja que quando nós falamos, então, de verbos, né, que é o nosso tema principal, nós vamos, então, trabalhar esses aspectos que são extremamente importantes. Bom, então, continuando, nós vimos o pretérito imperfeito, né? Nós já vimos e trabalhamos um pouco, vocês já fizeram alguns exercícios. Então, o pretérito imperfeito, a ideia que ele expressa é uma ideia de continuidade, ou seja, ele expressa uma ideia de algo que já aconteceu, que já passou, mas que ele teve uma duração, ele teve uma continuidade. Então, por exemplo, eu aprendia inglês no período do ensino médio. Aprendia. Isso não significa que a aprendizagem se deu em um único momento. Por isso, aprendia. Se fosse algo pontual que aconteceu lá no passado e cessou, eu diria, eu aprendi, pretérito perfeito. Então, a distinção desses dois está justamente nisso. Um, que é o imperfeito, indicando que houve uma continuidade, ele se prolongou por um tempo, mas isso já está lá no passado, né, no pretérito. E o pretérito perfeito, por sua vez, é uma ação que aconteceu e encerrou. Ela não está continuando. Ela não teve uma duração. Ela foi pontual. Então, por exemplo, eu joguei bola ontem. É um passado recente. Mas eu poderia trazer um exemplo de bastante tempo passado, né, pretérito. Mas é uma ação que acabou. Joguei bola, acabou o jogo, eu não jogo mais. Eu não tenho aquela ação, a ideia da continuidade que tem o pretérito imperfeito. E hoje pela manhã, eu comecei a trabalhar com vocês o futuro do presente. E quando eu apresentava o futuro do presente a vocês, eu apresentei o futuro do presente na sua forma composta, que é algo que está bastante ligado, como eu disse a vocês, ao dinamismo da língua. Essa língua que é dinâmica, que sofre mudanças, e que essa mudança ela é trazida primeiramente pelo oral, pelas formas orais, e principalmente pelos jovens. Para se tornar regra, uma regra gramatical, por exemplo, ela precisa estar na língua por um tempo considerável. Ela não passa a ser chamada de adequada ou correta, né, gramaticalmente, sem termos aí um tempo bastante importante para se considerar e então passar a um outro padrão, né, de ser um padrão aceito gramaticalmente, portanto, pode ir para a escrita. Então, por exemplo, vocês podem perceber que quando nós temos o tempo composto, dando a ideia de futuro do presente, né, nós vamos usar um verbo, o verbo ir, que foi o que nós trabalhamos hoje de manhã, e o verbo que nós queremos dar a noção de futuro, esse verbo, então, ele ficará no infinitivo. Então, eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou vender, eu vou partir, eu vou sorrir. Então, o que eu fiz? Eu usei o verbo ir, conjugado, e o outro verbo para dar a noção de futuro, eu usei na sua forma infinitiva. Essa é uma tendência que está bastante forte na fala, ela aparece na escrita também, mas muito na fala. Em contrapartida, o futuro do presente, ele teria uma outra forma. Então, seria, eu estudarei, você estudará, ele estudará,
Ela estudará, a gente estudará. Essas, então, foram as nossas atividades hoje pela manhã. E eu vou postar alguns modelos junto com essa aula. E nós, amanhã, então, continuaremos o nosso trabalho. Então, que vocês possam assistir, somente para fixar o que nós trabalhamos, né? E eu aguardo, então, as tarefas feitas. E amanhã nos encontramos às 8 horas. Obrigada.